chill till late in the PM. I'm California dreaming. Yeah, you. California dreaming about you. E aí pessoal, hoje nessa videoaula, como eu disse na aula passada, instalando o CodeBlock, eu vou ensinar algoritmo e programação. Eu vou começar essa nova série no meu canal, onde eu vou fazer várias videoaulas ensinando vocês a programarem em C. Eu vou pular, não vou passar visual, eu vou passar logo C, para ir focando melhor e perder menos tempo, e vou tentar puxar o máximo do conhecimento que eu tenho para vocês. Então, vamos lá, né? Basicamente, algoritmo e programação. Algoritmo é um conjunto finito de regras, bem definidas para as soluções de um problema em um tempo finito. O que seria isso? É você fazer como se fosse uma receita de bolo. É você instruir o computador a resolver um certo problema. Porque o computador, ele não é algo que você vai falar, por exemplo, vou pedir para o João fechar a porta. O João vai lá e fecha a porta. Para o computador, para me dar uma ordem para ele, eu tenho que fazer isso especificadamente. Só que o computador ele só lê um tipo de linguagem, que é a linguagem binária. Então o homem, ao longo do tempo, desenvolveu várias outras linguagens um pouco mais perto da capacidade humana, da gente conseguir compreender, para dar instruções ao computador, que são chamadas linguagens de programação, e o algoritmo. Um algoritmo ele não é uma linguagem de programação. O algoritmo ele é um conjunto de regras que a linguagem de programação vai ter. Por exemplo, aqui é o algoritmo. Programa é um algoritmo codificado inscrito em uma linguagem de programação. O que seria isso? É um conjunto de regras codificado. O que seria codificar? A IDE que você vai usar, como aquela que eu ensinei vocês a instalarem no vídeo, que está aqui na descrição do vídeo, que eu deixei aqui embaixo, vocês podem ver. Essa IDE, ela vai codificar a linguagem que você vai escrever, que se chama copilar, para a linguagem de máquina. E o programa vai ser executado pelo processador e as outras peças do seu computador. Uma linguagem muito famosa é o C. Foi criada por James Research em 1972 no Centro de Pesquisas de Berlin-Rundlitz. Ela é uma linguagem de propósito geral, sendo adequada à programação estruturada. O que seria programação estruturada? Ela vai funcionar, cada instrução vai funcionar em determinado tempo. Vai começar uma instrução e vai terminar outra. O que seria isso? Isso eu vou demonstrar para vocês com esse códigozinho. Um minutinho. Ele está aqui. Vocês vão entender o que é uma linguagem estruturada. Pronto. Isso aqui é uma estrutura de linguagem, tá vendo? Como é que ela vai executar de forma estruturada? Tá vendo que ele está pedindo aqui, ó, digite um sinal que deseja fazer. Isso aqui é uma calculadora. Então eu vou colocar o sinal de vezes. Vou dar Enter. Tá vendo? De forma estruturada. Vai ser cada coisa vai ser executada no seu devido tempo. Por exemplo, eu vou botar um número, vou botar 2. Outro número, 2. 2 vezes 2 é igual a 4. A multiplicação é 4. Entendeu? Isso é uma linguagem estruturada. Isso aqui foi feito em C. Cada função funciona no devido tempo. Começa essa operação, ele executa. Termina,
parte para outra. Executa, parte para outra. Isso é uma linguagem estruturada. Então, o C ele trabalha de uma forma estruturada. Descritivo da compilação. O que é descritivo da compilação? Comandos que indicam algumas tarefas a serem executadas antes do programa, como por exemplo a inclusão de bibliotecas. A biblioteca é um conjunto de comandos já criados pela linguagem e que devem ser carregadas previamente para poderem ser utilizados no programa. Sempre começa com include e os arquivos têm extensão .h. O que são bibliotecas? Bibliotecas nada mais é do que isso aqui. Isso aqui são bibliotecas. Qual a função delas? Dentro dessas bibliotecas aqui tem toda uma estrutura e todos os códigos que vão ser usados. Por exemplo, nessas bibliotecas aqui você tem a manipulação das operações matemáticas, você tem a manipulação das variáveis real, inteira e caractere, vocês têm a manipulação do printf, que é escreva, e do scanf, que é leia. Isso são as bibliotecas, é onde fica salvo no C a função de cada comando que você usa aqui. Quando você quer incluir algum comando que não tenha, você tem que incluir uma nova biblioteca. Mas não se preocupe, vocês não vão ter que gravar várias bibliotecas. Vocês vão ver isso ao longo do tempo e vão pesquisar em livros, entendeu? Essas são a função das bibliotecas. Sintaxe da programação. Todo programa C inicia sua sintaxe na função main. No início da função existe as chaves e uma chave final. Cada instrução encerra com um ponto e vírgula que faz parte do comando. Comentários são informações que serão executadas e elas devem ser colocadas da seguinte forma. O que ele quer dizer aqui? Que a cada programa você vai começar com int main e dentro desse int main você vai ter as chaves. O que seria isso? É nada mais menos que isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó, int main, as chaves aqui e essas chaves fecha aqui. Então dentro desse int main tem todo esse códigozinho aqui. Isso que ele quis dizer, isso aqui é a estrutura básica do C. Eu vou abrir um programa mais fácil de vocês compreenderem. Só para testar. Tá vendo aqui? O int main, as chaves e fecha as chaves. O que é o int main? Int é o começo e aqui dentro dessa chave vai ter todo o meu código. O que ele vai fazer nesse código? Ele vai dizer hello world, olá mundo. Eu vou dar o comando printf. O que o comando printf faz? É o comando escreva na tela. Ele vai escrever na tela a palavra hello world, um comando só de saída, um programinha que executa uma função de saída, como hello world. Entendeu? Variáveis. O que são variáveis? Variáveis são palavras, nomes que vocês vão usar para armazenar informação na memória do computador. Como é que eu vou entender esse conceito de variável? Como é que eu vou manipular isso de uma forma mais fácil? É simples. Vocês vêm aqui, ó, escrevam int. O que é int? Int é uma variável de tipo inteiro. É uma variável que só armazena valores inteiros. Então eu vou colocar aqui int, vou colocar n1. Coloco ponto, vírgula, perdão, n2. Coloco vírgula.
e coloco R e coloco ponto e vírgula para fechar. O que eu fiz aqui? Eu declarei minhas variáveis. Vai ser nelas que eu vou armazenar um tipo de informação. Agora, qual tipo de informação, Linux? Como é que eu vou armazenar essa informação? Muito simples. Eu vou fazer o computador fazer uma operação de soma. Como eu faria isso? Simples. Tenho minhas 3 variáveis. Uma eu vou usar para botar uma informação. A outra eu vou colocar uma outra informação, que seria um valor, e nessa aqui eu imprimiria uma resposta. Como eu faria isso? Muito simples. Comando printf, abro o parêntese e coloco aspas duplas. E escrevo. Toda vez que você for colocar um printf, você vai abrir um parêntese e colocar dentro das aspas duplas a palavra que você quer que ele escreva na tela. Como exemplo, informe um número. Vou pedir para ele informar um número e vou botar o código scanf. O que seria o scanf? O scanf, aqui o usuário vai me informar um número, correto? Depois que ele informar esse número, eu vou salvar esse número no scanf. Entendido? Então, em que scanf eu vou informar esse número? Eu vou colocar porcentagem e ponto e vírgula N1. Ponto e vírgula não, vírgula, perdão. E sempre no final dos códigos você sempre coloca um ponto e vírgula. O que seria isso daqui? Scanf, porcentagem i é porque é uma variável inteiro, int, tá vendo? I, tipo inteiro. Tem que dizer o C que ele vai ler uma variável inteiro. A variável que ele está lendo, que ele vai armazenar esse valor, é inteira. Fora dos chaves eu coloco, fora da aspas eu coloco uma vírgula e chamo o nome da variável para ele armazenar o valor. E não esqueço de colocar o E aqui. Se você não colocar esse Ezinho aqui, ele vai dar erro de launch. O programa vai parar de executar. O mesmo eu faço aqui. Coloco esse E e vim de N1, coloco N2. E aqui muito simples. Ele pediu os dois valores e agora eu vou fazer a operação. Eu vou colocar a variável R recebe a N1 mais a N2. Ponto e vírgula, embaixo eu coloco printf, sua resposta é porcentagem e vírgula R. E tá aí o programinha. Vamos executar. Informe o número 2. 2 mais 2 é igual a 4. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo inteira, os comandos printf para aparecer na tela, o scanf para ler, e aqui eu fiz uma operação. O sinal de igual, eu estou dizendo que o R vai receber esses dois valores aqui. O sinal de igual é atribuição. O que eu passei para a prática, esqueci da teoria, mas está aqui, ó. Tipos de variáveis. Tipos de variáveis existentes na linguagem são o int, que são inteiros, o float e o número decimal, que é o float, e o char, que é caractere. Correto? Aqui tem as atribuições, soma, são as subtrações normais, tá vendo? As operações racionais, maior, igual, menor que, menor igual a que,
igual esse aqui, que é o sinal de igual. Você tem dois sinais de iguais. Um sinal de igual só você está recebendo, você está atribuindo um valor a algo. E aqui é o sinal de diferente. O printf, como eu mostrei, são tipos de saída de dados, tá? Eu não vou passar o slide todo, porque eu já dei nesse programinha aqui que eu fiz, resume tudo. Vocês só vão anotar a seguinte coisa: o sinal de igual, assim você vai estar atribuindo um valor. O que seria? Por exemplo, a variável NU, a variável R. Eu quero dar o valor da variável N1 e da N2. Então eu vou colocar esse sinal. O que ele vai fazer? N1 mais N2. O que está salvo aqui vai passar para cá. Entendeu? Agora, se eu fizesse assim, R e 2, eu estaria falando que esse aqui, que R, é igual a N1 mais N2, entendeu? Muito cuidado com isso. E é bem simples, pessoal. Esse aqui é um comando de saída e esse aqui é um comando de leitura, tá bom? Ou também pode ser de entrada, se você atribuir um valor. E é isso aí. Essa foi uma aula meio um pouquinho longa, mas espero que deu para tirar algumas dúvidas, e ao longo do tempo eu vou fazer mais aulas. Vamos usar variáveis, vamos usar constantes, vamos usar case. Vamos tentar evoluir aí nessa aula aí. O que vocês acharem que eu posso fazer para ajudar? E estou começando agora a trabalhar com videoaula de programação, porque eu focava mais no Linux, e agora achei também legal fazer isso no canal. E é isso aí, espero ter ajudado e até a próxima.